Bom, integração e análise gráfica. Eu vou ter que falar uma propriedade gráfica, né, agora, eu vou falar algumas propriedades gráficas que a gente vai ter que utilizar para chegar na função horária do espaço, na equação, na função, no movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então, para eu demonstrar isso, eu primeiro preciso falar sobre essa propriedade gráfica. Eu poderia, de fato, forçar a falar que a área é numericamente igual à variação do espaço em um gráfico de velocidade em função do tempo. Mas eu não vou ser desonesto de fazer isso. Quer dizer, eu não vou ser desonesto não, porque é isso, né? Mas eu quero explicar o porquê. Então, o que eu vou fazer? Esse vídeo continua sendo para qualquer pessoa que queira estar aprendendo sobre esse assunto, certo? E basicamente eu vou dar a propriedade aqui para você, certo? E vou depois comentar sobre com termos de cálculo, tá bom? De cálculo 1. Então, basicamente o título desse vídeo será propriedade gráfica do movimento retilíneo. Aí eu vou colocar, eu acho que integração e análise gráfica. Não sei. Eu acho que não vou colocar integração e análise gráfica não. Apesar do tópico no Holiday eu deixar assim. Bom, vamos deixar de papinho e vamos lá. Primeiro, qual propriedade é essa, Matheus? Bom, em movimento uniforme, já a gente vê que dado uma partícula se movendo em uma certa trajetória retilínea, ou seja, tudo que, para falar sobre o movimento retilíneo uniforme, e eu tenho uma caracterização de estado de movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante, eu sei o quê? Que se eu pegar o gráfico da sua velocidade, que é uma função constante, nesse caso específico do movimento uniforme, que eu vou representar aqui o gráfico da velocidade, que a gente já tinha visto o gráfico, certo? Velocidade em função do tempo é caracterizado por uma função constante, ou seja, para um certo valor de velocidade qualquer que eu escolha, que é constante, é sempre, independente do instante de tempo que eu escolha, é sempre o mesmo valor no gráfico, certo? Eu vou escolher dois instantes de tempo genéricos. Um instante de tempo que vai coincidir com a origem dos tempos, um instante de tempo T1 posterior, certo? Bom, observe que a velocidade é sempre a mesma, óbvio. Se a gente fizer a área demarcada exatamente pelas linhas entrelaçadas, você vai ver que essa área ela corresponde exatamente à variação do espaço, ou seja, o quão a minha partícula percorreu desde a origem do espaço, entende? Então, para quem não sabe, isso é uma propriedade gráfica. No entanto, essa propriedade gráfica demonstrada desta forma que eu estou fazendo é uma forma errônea, assim por se dizer, de demonstração, porque eu vou fazer uma demonstração dimensional, ou seja, com que os eixos da minha função representam e não com que a minha função representa, não com que a minha função é. Ou seja, eu não trabalho com algo abstrato. Aliás, eu não trabalho com algo concreto, mesmo que de forma abstrata. Eu trabalho com algo abstrato mesmo, dimensional, ou seja, com acasos, entende? Não é necessariamente, não é uma demonstração válida para tudo. Então, para você que está aí no ensino médio, você vai ter que aceitar isso aqui, certo? Ou você, se você sabe de cálculo 1, enfim, barra quem estuda para militar, sei lá, qualquer pessoa que saiba. Se você sabe de cálculo 1, perfeito, que você vai entender que isso aqui é exatamente a integral, né? Que é a área abaixo do gráfico, que, aliás, é um dos conceitos de integral definida, né? Que é a soma de Riemann. Enfim, o limite da soma de Riemann, né? Bom, se você não sabe, então você vai ter que aceitar e confiar em mim, certo? Bom, vamos atribuir uma dimensão, por exemplo? Bom, a velocidade é metro por segundo, certo? Eu vou trabalhar com o sistema internacional de medidas. O tempo é segundos. Então, vamos lá. A área desse gráfico, então, será, neste caso aqui, a gente sabe que essa figura eu conheço ela, né? É um retângulo. Logo, eu tenho ΔT, que é a base, vezes a altura do retângulo, que é V. Bom, a velocidade, ela tem dimensão metros por segundo, tempo em segundos, logo só sobra metros, a unidade. Se só sobra metros, quer dizer que a área é numericamente igual à variação do espaço, certo? A área é numericamente igual à variação do espaço. Então, ao calcular a área de uma figura, eu obtenho exatamente a variação do espaço dessa figura, certo, pessoal?
Isso aqui é muito importante porque você vai utilizar isso para descobrir a expressão da função horária do espaço, certo? Em vez de sair decorando como Sofia safada, você é uma né? Gente, pelo amor de Deus. Ou sorvetão, como falam, né? Bom, agora eu vou trabalhar com o quê? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, parabéns, é só isso. Pode ir pro próximo vídeo já. Se você quer saber de onde vem, ou quer entender um pouquinho, ou mesmo sem entender, quer, sei lá, brincar um pouco, fique no vídeo e você vai entender agora. Bom, pessoal, vamos pegar uma função da velocidade em função do tempo genérica, certo? Eu vou pegar uma função da velocidade em função do tempo genérica, certo? Uma função genérica, beleza? Vou pegar essa função aqui. Bom, como a gente viu, dimensionalmente falando, realmente, a área do gráfico, ela vai, de forma dimensional, nos dar a variação do espaço. Vamos ver, então, como eu obteria para uma função genérica essa medida, certo? Como que eu calcularia, por exemplo, a área disso aqui, visto que eu não tenho nenhuma figura padronizada para calcular a área disso. A gente vai utilizar exatamente cálculo para isso, certo? Então eu vou ter esses dois pontos, que vai ser os pontos da minha função. A minha função é uma função genérica, tá? Eu desenhei ela assim de forma contínua só pra ficar bonitinho. Aliás, né, na verdade a função vai ser contínua, é uma obrigação dela ser... Não obrigação, mas da definição da integral a função ser contínua, tá? No intervalo fechado. Esqueci de dizer isso, perdão, tá? Perdão pra vocês aí. Bom, então eu vou definir um intervalo genérico aqui. Como aqui eu tô falando dimensionalmente falando que o eixo das abscissas, que é o eixo dos tempos, vai ser o eixo do... vai ser, aliás, o eixo das abscissas é o eixo dos tempos, então eu vou ter um instante de tempo t0, instante de tempo t. Fechou? Beleza. Eu vou chamar instante de tempo tn, tá? Pra ficar mais bonitinho, será? Acho que fica legal. E aqui, aliás, instante de tempo t mesmo. E aqui vai ter o que? Eu vou ter v de t, que é a função velocidade definida naquele instante de tempo, valor. E aqui eu vou ter v de t0, que é a função da velocidade definida naquele valor, certo? E olha só, como que a gente vai calcular a área abaixo desse gráfico? Aí vai utilizar o conceito de Riemann, né, da integral. A integral é exatamente a área abaixo do gráfico, né? É uma aproximação, que é a soma de Riemann, o limite da soma de Riemann. Bom, e a ideia é a seguinte: eu vou tomar infinitos instantes de tempos, T1, T2, T3, assim por diante até Tn, certo? Até Tn aqui, que vai ser o instante de tempo referido T qualquer. Tn aqui, beleza? Eu vou escolher fazer agora, para esses instantes de tempos, eu vou ter uma altura relacionada na minha função, ou seja, um valor que vai ser dimensionado na velocidade, né? Eu vou ter uma certa altura para cada valor Tn que eu escolha. Ou seja, eu vou continuar com isso aí de forma progressiva, certo? E eu vou escolher vários incrementos de tempos. Vou dividir meu intervalo de tempo, ΔT, em infinitos incrementos de tempos, certo? Nesse caso, eu vou ter a seguinte coisa. Nesse instante de tempo, eu vou escolher um valor C1 dentro desses intervalos de tempo minúsculos. C1, C3, assim por diante, até Cn, tá? Então, bora imaginar a seguinte coisa. Eu vou particionar meu intervalo P, que é um intervalo fechado definido entre T0 a T, certo? T0 até Tn, de tal forma... Opa, defini errado. De tal forma, essa partição será a seguinte coisa. T0 menos... é menor que T1, menor que T2, assim por diante até menor que Tn, tá? No caso, Ti, na verdade. Para I igual a 1, 2, assim por diante até N. Eu vou ter, então, vou dividir meu intervalo de tempo aqui, eu vou definir esse intervalo onde se encontra o domínio da minha função em N intervalos, certo? Ou seja, em quantos intervalos eu quiser. E para cada esse intervalo, eu vou considere um CI, ou seja, considerar um número pertencente a cada um desses intervalos. Um CI pertencente ao intervalo delta TI, em que delta TI será o intervalo TI menos 1, pessoal.
novamente para i igual a 1, 2 até n. Ou seja, eu estou te falando que eu vou estar sempre tomando a escolha de um CI arbitrário, ou seja, de um número arbitrário pertencente ao intervalo considerado. Esse número ele vai me dar exatamente a altura da função considerada, f de CI. E observe a seguinte coisa. Eu posso obter exatamente a seguinte coisa. Olha só o que eu vou fazer. Ao pegar esse f de CI e multiplicar exatamente pela base T0 menos T1, que é um intervalo onde se encontra, observe que eu vou ter exatamente um retângulo. Eu vou ter um retângulo aqui. Hoje ele vai passar embaixo vai passar sobre o gráfico. No entanto, se T1 se aproximar muito de T0, a escolha do meu C1 vai se aproximar muito de uma linha. Ou seja, isso significa dizer que o meu retângulo vai ficar cada vez mais fino e ele vai ficar quase que uma linha. Ele vai ficar exatamente se aproximar muito da área embaixo do gráfico. Ou seja, usar a ideia de limite. Né? Então, para uma dada partição, para um dado intervalo fechado T0 até N, eu considero, então, uma partição P, em que eu escolho um CI pertencente a cada intervalo ΔTI, então eu vou ter a soma de rima, em que eu vou ter exatamente a seguinte coisa, ó. Escolhendo uma função f, cuja seja definida nesse intervalo, ou seja, f é definida nesse intervalo aqui, deixa eu colocar T0 a Tn, para os reais, temos exatamente o quê? Que essa função definida nesse intervalo, chamada função de rima, será dado o quê? A integral definida de T0 até Tn da função v de t dt, considerando o instante de tempo elementar, integral definida nisso, né? Fracional diferencial dt é igual ao limite da máxima partição ΔTi e a minha escolha de CI, aliás, calma, a máxima amplitude ΔTi tender a zero, e vai depender da minha escolha CI também, tá? Mas eu não lembro que a máxima ΔTi, enfim. Aí a soma de rima, indo de índice 1 até n, desses retângulos f de CI, da escolha CI, né? Então, vou colocar V de T, TI. V de TI não, né? V de CI mesmo. V de CI, delta TI. Certo? O limite da máxima amplitude disso aí vai dar exatamente a minha integral. O limite da soma de rima vai me dar exatamente a área abaixo do gráfico, certo? Bom, basicamente a propriedade gráfica seria isso, certo? De forma bem resumida seria isso daí. Eu espero que você tenha gostado. Brincadeira de parte, mas é realmente só isso mesmo, né? V de t vai me dar exatamente esse limite aí, e que por sua vez ele vai me dar exatamente a variação do espaço, tá? Ele me dá exatamente a variação do espaço. Essa integral definida, V de t dt, vai me dar exatamente a variação do espaço, certo? Que vai ser exatamente a propriedade gráfica mencionada. Porque exatamente V de t multiplicado por T0 me dá a área do gráfico, me dá a área do retângulo considerado, e a área do retângulo considerado dimensionalmente falando vai ser exatamente o que eu quero, certo? Bom, e aqui a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular essa integral definida, né? Bom, a escolha também de notação não é muito legal. Tem demonstrações melhores, tem definições melhores, né? Mas a gente deixa assim mesmo, pode ser? Vamos deixar assim mesmo, que não tem problema não. Bom, eu espero que você tenha gostado. Essa aqui é a integração em análise gráfica. Essa é a propriedade gráfica.
E vamos para outras... Tem outras propriedades gráficas, Matheus? Bom, vamos ver se tem, né? Eu não me lembro agora de cabeça, mas vamos ver. Deixa eu tentar lembrar. Bom, tem como eu disse, essa aí da posição, da variação do espaço, certo? Dessa análise gráfica aí que a gente tem. Deixa eu ver outras propriedades, gente. É porque tem que lembrar, tá? Não me julguem, não. Às vezes foge da mente essas propriedades de forma imediata. Deixa eu ver. Tem essa do gráfico da velocidade, né? Tem outra sim. O gráfico da aceleração, certo? A outra propriedade aqui é o gráfico da aceleração. Bom, então vamos lá para a propriedade gráfica da aceleração aqui. Se você pega um gráfico, exatamente considera as dimensões aceleração aqui, ou seja, uma função genérica, e faz as mesmas considerações, tá? Você escolhe instantes de tempo genéricos, T0, Tn, define sua função exatamente fechada nesse intervalo para os reais. Define então, você vê que dimensionalmente falando, a área desse gráfico vai dar exatamente a área abaixo da curva, ela vai te dar exatamente a variação da velocidade. Você considera uma partição P, T0, T1 até Ti para I igual a 1 até N. Considere um CI dado pertencente a esse ΔTi. Então você considera a amplitude ΔTi, que é exatamente esse Ti menos Ti, Ti menos 1 que eu estou pegando aí, esse índice, essa amplitude máxima, e você vai fazer o limite sobre essa amplitude máxima tender a zero. Porque se essa amplitude máxima tender a zero, quer dizer que esse T0 menos T1 é muitíssimo pequeno. Logo, quanto menor a base do retângulo, menor vai ser a área dele e vai corresponder a quase que uma linha. E então, de forma contínua, você tem então a área abaixo do gráfico de forma aproximada. Certo? Então, basicamente, essa é outra propriedade. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Caraca, eu tô ficando gago, velho. Então, a integral definida em um instante de tempo t0 até tn, genérico, do gráfico aceleração de t dt, ou alfa t dt, é igual ao limite do máximo delta ti tendendo a zero, máxima amplitude da soma de Riemann, né? A de CI delta TI. Tá bom? E isso aqui coincide com a variação da velocidade, tá? Da velocidade, ou seja, a área da curva vai te dar a variação da velocidade de um instante de tempo t0 até um instante de tempo genérico ti que você escolha. Tá bom? Então, essas são as propriedades gráficas. Então, outra forma de alguém falar aqui é que a área, basicamente, a área do gráfico da variação da velocidade coincide com a área do gráfico da função da aceleração e função do tempo, coincide com a variação de velocidade sofrida pela partícula, tá? Ou seja, é numericamente igual. Outra forma de você escrever isso daí, tá, gente? Bom, espero que tenham gostado. É isso, fiquem com Deus.